julgamento, finalizado os processos. Ela está falando ainda. Doutora Tainá, o seu microfone está desligado. Sim, no nosso pedido, a gente apelou pela manutenção da multa. A gente precisaria entrar com um novo pedido com relação a essa discussão? Como o processo já foi julgado, aí você entraria com embargo declaratório. Para que, se não houve manifestação, que haja. Mas pode ser que no inteiro teor do voto tenha essa manifestação, que será logo depois da sessão lançado nos autos. Mas a desembargadora, ela manteve a multa, só fez a suspensão. Isso. Pronto. A relatora informa aqui que manteve a multa, só manteve a suspensão até dezembro. Isso. De qualquer forma, se ela quiser. Entendido? Entendi. Agora, se mesmo assim não ficar, você não entender que não atendeu, que resta alguma omissão, alguma obscuridade, entra com o embargo declaratório que a relatora aprecia. Entendido. Muito obrigada. Nada. Bom dia. Bom dia. Finalizados os processos com pedidos de sustentações orais, vamos agora aos processos com pedidos de vistas. O primeiro processo da pauta é o de número 0160452-75.2019. Lendo aqui a resenha, em sessão ocorrida aos 12... Adiou, né? Madora Jane, está em mesa esse processo, Madora Jane? Então, esse... Na próxima sessão. Então, eu chamo a julgamento agora o segundo pedido de vista, que é a apelação 014-2000-22.2016, processo de minha relatoria, tem como apelante apelado Lucília Saboia Barclay, autora, apelante apelado Marcilon Coelho Saboia de Albuquerque, autor, e apelante apelado Hebron Camarões Limitada. Vou ler aqui a resenha. Em sessão de 26 de março do corrente ano, deu-se início ao julgamento da apelação 014-2000-22.2016, tendo como partes já indicadas. Na ocasião, o doutor Evandro Paes, na qualidade de advogado da parte apelante apelado Hebron Camarões, fez uso da palavra no prazo regimental. Em seguida, pedi vista dos autos para melhor exame da matéria e o julgamento foi suspenso. Processo em mesa. É um processo que tem várias questões preliminares e eu vou me permitir aqui ler o voto. Até porque o doutor Evandro Paes esteve presente fazendo a sustentação oral e hoje está presente aqui também. Então, atenção à sua presença aqui, eu vou ler o voto todo. Feito regular em que estão presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, de modo que conheço das apelações interpostas. As preliminares. Nulidade de citação do réu Luiz Gleidson Neto. A apelante Hebron Camarões Limitada suscita preliminar de nulidade do processo por reputar inválida a citação do sócio Luiz Gleidson Neto, vez que o AR foi recebido por pessoa diversa. Afirmam que, na inicial, foi informado que ele residia nos Estados Unidos, mas indicado o endereço do Brasil. Inicialmente, o que se percebe da leitura da inicial é que os autores afirmaram que o réu Luiz Gleidson Neto se mudou nos meses subsequentes para os Estados Unidos em 2012, e não que lá residia até ajuizamento da ação, o que ocorreu em 2016. Tal conclusão foi apontada pela empresa ré, a quem caberia, então, provar que o sócio Luiz Gladstone não tinha endereço no Brasil, o que não ocorreu. O réu foi citado em dois endereços. O primeiro, um prédio residencial, sendo o AR assinado por Manuel Alves, folhas 90, e o segundo, uma casa, sendo o AR assinado por Maria Helena, folhas 124. Apesar de não constar a assinatura do réu, as cartas foram recebidas sem qualquer ressalva, sendo o ônus do destinatário comprovar que não teve acesso ao teor da citação e que os receptores eram estranhos. Percebe-se que não foi o próprio réu, Luiz, quem suscitou a nulidade da citação, mas sim a empresa, fazendo somente após ter sido proferida uma sentença que lhe foi desfavorável, e não na primeira oportunidade que teve para a manifestação. Nos embarques de declaração de folhas 424/429, a empresa apelante, inclusive, menciona a revelia do sócio, Luiz, sem qualquer ponderação sobre a nulidade da citação de folhas 428.
Em verdade, nos embargos de declaração, a Ebro buscou a responsabilização do sócio Luiz Gladstone de forma expressa, conforme consta em folhas 429, que eu cito aqui, mas que não vou ler para não estender demais. Assim, se mostra contraditória a postura da apelante, que inicialmente busca a responsabilização expressa do outro réu, e em um outro momento posterior alega a nulidade de sua citação, o que em nada lhe prejudica, vez que exerceu o seu contraditório de forma plena, mas o resultado do feito lhe foi desfavorável. Deve-se ainda considerar que, na sentença, apesar de ter sido reconhecida a revelia do sócio Luiz Gladstone Neto, folhas 405/406, os efeitos aplicados foram apenas formais. Aqui também eu cito a sentença, mas não vou ler. Por fim, a sentença não atribuiu condenação direta ao réu Luiz Gladstone, mas tão somente à empresa da qual ele é sócio, Hebron, inexistindo razão para reconhecer como nula a citação, sem qualquer prejuízo ao feito, ou ao réu, ora, ou à apelante. Dessa forma, não é possível verificar nenhum prejuízo à apelante, Hebron, pela revelia meramente formal aplicada ao réu Luiz Gladstone Neto, o que inviabiliza o reconhecimento da nulidade, considerando a máxima prevista na jurisprudência. O que se verifica é que a empresa deixou de suscitar, quando teve oportunidade, para tanto, tal nulidade, voltando-se exclusivamente ao mérito da ação, notadamente com o intuito de, em caso de julgamento da ação em seu desfavor, utilizar o argumento de nulidade para retardar o andamento do feito. Com efeito, nas hipóteses em que a parte se mantém inerte diante de uma nulidade, deixando para arguí-la, se quando lhe sobrevier resultado desfavorável, a jurisprudência sedimentou no sentido da adoção da teoria do suprécio, termo em latim que significa literalmente supressão, fenômeno derivado do princípio da boa-fé objetiva que reconhece a inércia deliberada da parte como renúncia tácita a um direito ou posição jurídica pretérita. Daí deriva a expressão nulidade de algibeira, ou nulidade de bolso, cunhada pelo saudoso ministro Humberto Gomes de Barros, e veemente repudiada pelos operadores do direito contemporâneo, e diga-se, reconhecida até mesmo em face de nulidades absolutas, não arguídas a tempo e modos oportunos. Aí eu cito aqui várias jurisprudências. Dessa forma, concluo que a nulidade suscitada pela apelante não causou qualquer prejuízo ao desígnio da causa, como ainda foi alegada somente após sentença judicial contrária aos seus interesses da parte que a suscitou. Assim, trata-se de nulidade de algibeira, inepta a ensejar a anulação do feito. Então, preliminar rejeitada. Segunda preliminar, da incompetência absoluta da 13ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza. A empresa ré suscita preliminar de incompetência do juiz da 13ª Vara Civil da Comarca de Fortaleza para processar e julgar o feito sob o argumento de que a resolução 11/2022 do TJCE teria atribuído às varas empresariais a competência absoluta para processar e decidir com exclusividade sobre as demandas que tenham como assunto principal o ramo de direito de empresas, sendo nula a sentença proferida. Ao compulsar detidamente os autos, entendo que a causa não se enquadra nas previsões previstas no artigo 5º, inciso 5º da resolução 11/22 do TJCE, que assim dispõe: ao juiz de direito das varas empresariais de recuperação de empresas e de falências do Estado do Ceará, sediadas em Fortaleza, compete por distribuição processar e julgar com jurisdição em todo o território respectivo os processos que tenham como assunto principal um daqueles constantes no ramo de direito de empresas, Código de 16, do sistema, Código 9616, do Sistema de Gestão de Tabelas Processuais, TPU, do CNJ. Em consulta aos assuntos ao TPU do CNJ, verifica-se que ramo empresas, Código 9616, tem as seguintes variações: empresas, espécie de sociedades, mercado de capitais, recuperação judicial e falência, sociedade. Portanto, a lei diversa sobre nulidade de um ato jurídico, qual seja, escritura pública de incorporação de imóvel, que apesar de praticado dentro de um contexto empresarial, não se enquadra nas questões inerentes ao direito de empresas, pois embora o ato questionado tenha reflexo no capital social da empresa, é apenas uma questão secundária, eis que o objetivo seria a nulidade da incorporação dos arrendamentos deste imóvel. Ainda deve-se ponderar que o apelante traz, mais uma vez, a arguição de nulidade apenas após a sentença desfavorável, em clara violação à boa-fé processual, pois a referida resolução foi editada em agosto de 2022, mais de 2 anos antes de ser proferida a sentença, lapso temporal bastante significativo para que a empresa apelante procedesse como tal argumentação, porém quedou-se inerte.
Destaco precedentes em que esse entendimento foi aplicado para casos que versam sobre citação tardia de incompetência absoluta. E aqui eu cito várias jurisprudências, que também vou me encurtar de ler. Então, assim, rejeito essa preliminar de incompetência. Terceira preliminar de ilegitimidade ativa e ausência de interesse de agir. Apelante afirma que os autores não detêm legitimidade ativa e interesse de agir, considerando que, na qualidade de sócio, o ato jurídico praticado não causou prejuízo à empresa, aos sócios, tampouco possuindo legitimidade como herdeiros, porque o imóvel objeto da incorporação não integraria bens do espólio. Em seguida, afirma que o espólio que teria legitimidade para a propor a ação. Conforme o entendimento já pacificado, as condições da ação, dentre elas, a legitimidade e o interesse de agir, são analisadas em conformidade com as alegações contidas na inicial, não se confundindo com o direito material, aplicando-se à teoria da acessão. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte. Também aqui eu cito várias jurisprudências nesse sentido. Na situação dos autos, não há como afastar a legitimidade dos autores, pois, com o mesmo aduz ao apelante, são sócios da empresa que teve o imóvel incorporado ao seu patrimônio e que reputa como inválido tal ato. Isso por si só, já lhes concede a legitimidade e o interesse de agir, sendo irrelevante o fato de ter havido ou não prejuízo aos sócios, o que se é apurado no curso da lide relacionado ao mérito da demanda. A questão de serem ou não herdeiros também se torna prejudicada, pelo fato de que, na condição de sócio, já possui legitimidade e interesse de agir para questionar ato jurídico praticado por um dos sócios a quem contempla o patrimônio da sociedade. Por esses fundamentos, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir. Preliminar decadência de direito autoral, anulabilidade do ato jurídico. Por fim, a empresa apelante sustenta que a pretensão autoral é, em verdade, situação de anulabilidade do ato jurídico, sendo o prazo decadencial de 4 anos já transcorrido para ajuizamento da ação. Ocorre que, como bem pontuado na sentença, a situação não versa sobre anulabilidade, pois a inicial é clara em apontar a nulidade da incorporação por não se revestir de forma prescrita em lei e tendo os arrendamentos sido firmados sob simulação. Não há nenhuma alegação que se enquadre nas hipóteses de anulabilidade, também não demonstradas pela apelante, razão pela qual a decadência não se configurou, pois a pretensão de nulidade do ato jurídico é imprescritível, considerando que não convalesce nem se confirma pelo decurso do tempo. E aqui também eu cito farta jurisprudência sobre o assunto. Diante disso, tratando-se de caso de nulidade de ato jurídico, a preliminar resta afastada. Agora, do mérito recursal, do recurso da parte ré. Síndice a controvérsia a verificar se a escritura pública de incorporação do imóvel da matrícula 234 do cartório, do terceiro ofício, cartório Moreira de Castro, de Camucim, Ceará, ao patrimônio da empresa ré, Hebron Camarões Limitada, deve ser declarada nula, se há danos materiais a serem indenizados aos autores e se, em caso de procedência da ação, o valor do imóvel deverá ser atualizado para fim de recomposição do capital social da empresa. Por fim, será analisada a necessidade de reforma da sucumbência. A priori, faz-se uma breve síntese da lei. Em análise dos autos, é possível constatar que, conforme contrato de constituição de folhas 33/36, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque e Luiz Gladstone Neto constituíram sociedade cujo capital social era de R$ 156.862,75, cumprindo ao primeiro subscrever R$ 76.862,75 e ao segundo subscrever R$ 80 mil, que se deu das seguintes formas. E aqui eu transcrevo como é que se deu a constituição do capital. Ou seja, verifica-se que, quando ainda sócio, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque integralizou sua parte do capital social mediante a cessão de posse de imóveis no valor de R$ 76.862,75, listados as folhas 34. Em seguida, contudo, o sócio supra, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque, retirou-se da sociedade, cedendo e transferindo suas cotas para seus 6 filhos e um neto, cada um ficando com 7% da sociedade e o sócio majoritário, Luiz Gladstone Neto, com 51%, conforme se verifica do primeiro aditivo ao contrato social. E aqui também eu cito o aditivo. Verifica-se, pois, que os autores
Lucília Saboia Barclay e Macilon Coelho Saboia de Albuquerque são sócios da empresa Ré, Hebron Camarões Limitada, desde 25 de abril de 2023, conforme aditivo ao contrato social, cada um com percentual de 7% do capital social após a transferência de cotas realizadas por seu genitor, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque, antigo sócio da Hebron. Por fim, a título de síntese da lide, cumpre destacar que os autores juntam escritura pública de incorporação datada de 28/7/2006, na qual Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque ressalta-se, figurando como sócio da Hebron Camarões, certo? Nessa data de 28/7/2006, e aqui é o ponto nodal da lide, é essa qualificação como sócio, onde ele vai fazer uma incorporação de um patrimônio, que ele já vem incorporado à posse, e que ele vem fazer a incorporação, já não mais na condição de sócio, mas se qualifica na escritura pública como se sócio fosse. Teria em atendimento à integralização do capital social, incorporado ao patrimônio desta, o terreno rural situado no lugar denominado Porangaba ou Salgado Grande, deste município, comarca, com as seguintes características. Aqui são as características do imóvel, ou seja, segundo tal escritura pública, acostada às folhas 52 e 55, o senhor Carlos Ernesto, supostamente na qualidade de sócio da empresa Hebron, procedeu com a incorporação de um imóvel, terreno denominado Parangaba, ou Salgado Grande, para integralizar o capital social, como decorrência receberia as 10.825 cotas da empresa. Pois bem, ultrapassado o resumo da lei, prossigo com as razões de decidir. Da nulidade da escritura pública de incorporação. O cerne do presente feito consiste em verificar a irregularidade da escritura pública que incorporou um imóvel que era de propriedade de Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque ao patrimônio da empresa Ré, com pretexto de estar se prosseguindo com a integralização do capital social. Acerca disso, é de se notar a priori que não há dúvidas quanto à irregularidade da integralização do capital social da empresa Hebron Camarões. Conforme exposto acima, do contrato social da empresa Ré, em sua cláusula 4ª, seria feita mediante a cessão de posse de diversos imóveis, e não mediante transferência de propriedade. Todavia, a referida disposição não possui respaldo jurídico, porquanto se exige que os bens que integram o capital social sejam economicamente avaliáveis e possam ser transferidos à sociedade, de modo que a integralização geralmente ocorre com a cessão de direitos reais, como propriedade, usufruto, uso, e não apenas de posse. Ora, conforme reconhecido em sentença, a cessão de posse de imóveis como forma de integralização de capital social não é suficiente, podendo acarretar prejuízos significativos aos credores. O que ocorre porque, ao tentar executar bens supostamente integralizados, poderiam perceber que a empresa não detém a propriedade de nenhum deles, mas apenas a posse de imóveis pertencentes a terceiros. Com esses bens, como esses bens não fazem parte do patrimônio da sociedade, não poderiam ser executados, configurando uma situação atípica e de validade questionável. Sobre isso, embora a parte Ré argumente que essa opção foi adotada devido ao fato do imóvel estar envolvido em inventário e outras pendências junto a órgãos públicos, e que após a regularização a intenção dos sócios era transferir sua propriedade para a empresa, nada fora comprovado a esse respeito. Se essa era realmente a intenção, o contrato social deveria ter previsto expressamente que caberia ao sócio Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque a responsabilidade pela regularização dos imóveis, estipulando que a integralização ocorreria apenas após essa etapa, com a efetiva transferência da propriedade para a sociedade, em vez de apenas sua posse. Em outras palavras, em que pese a empresa apelante afirme que houve expressa declaração de vontade do senhor Carlos Ernesto de transmitir formalmente a propriedade do imóvel à empresa Ré, e que a intenção dele sempre foi de integralizar o capital da sociedade com os direitos do referido bem pela transferência da propriedade, o contrato social não menciona em momento algum essa intenção, também não comprovada no caso, pois desde a constituição da empresa e nos demais aditivos sempre se mencionou apenas posse de bens. E ainda, em que se fosse considerar a prévia pactuação contra a posterior integralização do capital social por intermédio da transferência da propriedade, reitere-se, o que não ocorreu. Na hipótese, tem-se que a data de lavratura da escritura pública, a fortiori, da integralização do bem, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque não era mais sócio da empresa Ré há cerca de 3 anos, e sim seus herdeiros e 6 filhos, e um neto, conforme aditivo ao contrato social de folhas 22/31, datado de 25 de abril de 2003. Logo, não poderia Carlos Ernesto Saboia Albuquerque ter, em 2006, 3 anos após se retirar da empresa, Ré,
integralizado capital social que não era mais de sua alçada, sendo a escritura inválida, contendo disposições ilógicas e inverídicas, conforme será visto. Não há como se reputar válida a escritura pública da incorporação firmada, vez que o senhor Carlos Ernesto não poderia incorporar um imóvel ao patrimônio de uma empresa que não é sócio, para integralizar um capital social do qual não faz parte, nem receber cotas, quando já havia precedido a sua transferência aos seus filhos e netos. Em outras palavras, o objeto da escritura de incorporação é impossível de ser concretizado. Conforme determina o artigo 981 do Código Civil, os sócios constituem a sociedade, obrigando-se reciprocamente a contribuir com os bens ou serviços para exercer determinada atividade econômica, partilhando os resultados entre si. Celebra contrato de sociedade, artigo 981, celebra o contrato de sociedade das pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício da atividade econômica e a partilha entre si dos resultados. O artigo 1001 do mesmo diploma legal preceitua que as obrigações dos sócios começam imediatamente com o contrato e terminam quando se extingue as responsabilidades sociais. E ainda o artigo 1057 estipula a possibilidade de cessão de cotas, como fez o senhor Carlos Ernesto. E aqui eu cito os artigos, mas vou me importar de ler. Ainda, mesmo que a escritura pública apresentasse regularidade formal no que diz respeito às partes capazes e ao senhor Carlos Ernesto ser o verdadeiro proprietário do bem, as disposições contidas são inverídicas, pois constam das disposições da escritura pública a afirmação de que a empresa ré estava sendo representada naquele ato pelos seus sócios, Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque e por Luiz Gladstone Neto, o que não é verdadeiro, visto que aquele não era mais sócio da ré e, portanto, não poderia representá-la em qualquer ato, sendo um terceiro em relação à empresa naquele momento. Havendo outras passagens também, como informações equivocadas de que o outorgante é sócio da empresa Hebron Camarões. Ademais, segundo o documento com a integralização do capital social, de 10.823,45 cotas, estas cotas ficariam pertencentes ao outorgante Carlos Ernesto Saboia de Albuquerque, o que é sabidamente equivocado, pois o dito outorgante não é sócio da empresa e não poderia receber essas cotas por meio de referida escritura pública. Assim, não sendo mais sócio da empresa, diferentemente do que consta no documento, não tinha mais cotas e, por isso, não é possível que integralize o capital social da sociedade que não integra, nem receber cotas quando já saiu da sociedade. Não se questiona a possibilidade de que o bem imóvel fosse incorporado à sociedade. Todavia, caso fosse à vontade do senhor Carlos Ernesto, caberia a este ter realizado a transferência por meio de instrumento adequado, quais seja escritura de compra e venda, ou caso desejasse, a título gratuito e não oneroso, escritura de doação, com pagamento de TBI, no primeiro caso, e de TCDM no segundo. Assim, entendo que a única forma de tal escritura permanecer válida seria somente se o senhor Carlos Ernesto ainda fosse sócio, titular das cotas e com poderes para integralizar a capital social. Em momento algum do apelo, a empresa apelante apresenta argumentos aptos a validar uma incorporação de uma empresa realizada por quem não é sócio dela, justamente pela total impossibilidade jurídica de fazê-lo. Parágrafo único do artigo 997 do Código Civil reputa ineficaz em relação a terceiros pacto separado que vá de encontro ao disposto em contrato social, como feito na situação em apreço. E aqui eu cito o artigo. Diante disso, entendo que os autores atenderam ao ônus probatório do artigo 371, inciso 1 do CPC, ao comprovar que a escritura é nula, por conter alegações inverídicas e um objeto impossível de ser concretizado e não ser realizado por pessoa com poderes para tanto, restando configurada a previsão legal no artigo prevista no artigo 166 do Código Civil. É nulo o negócio jurídico quando celebrado por pessoa absolutamente incapaz. Assim, rejeito o apelo no que se refere à ausência de nulidade de escritura pública, pelos motivos acima expostos. E outro item da apelação, dos rendimentos referentes aos contratos de arrendamento e da alegação da sentença ultrapetita. A empresa ré sustenta ainda que a sentença é ultrapetita acerca da condenação no pagamento dos rendimentos dos arrendamentos do imóvel, objeto da lei, determinada, observando-se as disposições contratuais quanto ao percentual a ser distribuído a título de dividendos e considerando a existência ou não de lucro a cada ano, desde 7 de 6 de 2013, por entender que não houve pedido na inicial, somente vinculado à declaração de nulidade dos contratos de arrendamento, que não ocorreu. Porém, inexiste nulidade na sentença neste ponto,
considerando que não existe relação de dependência entre os pleitos de nulidade dos contratos de arrendamento e o pedido de condenação no pagamento de valores referentes ao lucro auferidos com os arrendamentos, requeridos expressamente no item F dos pedidos formulados na inicial. E aqui diz o item F, a condenação em danos morais e patrimoniais a ser arbitrados posteriormente por meio de perícia, referente aos valores aferidos pelo período em que a área permaneceu arrendada, sem que fosse repartidos os rendimentos dos arrendamentos entre os demais sócios. Ao analisar tal pleito, verifica-se que há requerimento expresso de condenação nos danos patrimoniais pela ausência de repartição dos rendimentos dos arrendamentos durante a vigência dos contratos, não sendo decorrente de períodos de nulidade deste, visto que, ainda que fossem declarados nulos, os contratos já vigoraram por anos e não foram pagos os lucros em sua integralidade. O artigo 389 imputa aquele que descumpre obrigação pactuada arcar com as perdas e danos. Destaco e corroboro com um trecho da sentença que bem explicitou e fundamentou a necessidade de que tais valores fossem pagos aos autores. E aqui eu cito o trecho da sentença. Diante disso, o apelo da empresa ré deve ser desprovido integralmente. Agora, do recurso da parte autora. Tá tão longe não, viu, de terminar. Daqui é mais rápido. No apelo dos autores, há duas questões a serem apreciadas. O valor a ser considerado a título de integralização das cotas sociais relativas ao imóvel, cuja incorporação foi declarada nula. 2. Se deve se afastar da sucumbência recíproca ou subsidiariamente fixada de forma proporcional, vez que sucumbiram em parte mínima dos pedidos. Primeiro, do valor a título de integralização do capital social. Verifica-se que a sentença dispôs a obrigação dos autores de que a declaração de nulidade da escritura do referido imóvel fica os demandados obrigados a repor à empresa o valor atualizado do referido imóvel. Resignados, os autores recorreram pugnando tão somente pela modificação do valor a ser considerado a título de integralização das cotas sociais relativas ao imóvel cuja incorporação foi declarada nula, requerendo que a condenação à restituição seja feita sobre o valor do imóvel correspondente ao valor da integralização e não sobre o valor atualizado. E aqui eu cito um entendimento doutrinário. Ainda sobre o tema, a doutrina de Alfredo Neto faz uma breve análise sobre o princípio da intangibilidade ou estabilidade do capital social. Portanto, pode-se concluir que, em regra, o capital social não deve ser modificado, considerando o princípio da imutabilidade, e para que seja feita alguma modificação após integralizado, exige-se a deliberação dos sócios, nos termos do artigo 1071 do Código Civil. Depende da deliberação dos sócios, além das outras matérias indicadas na lei ou no contrato, a modificação do contrato social, inciso 5º. No mesmo sentido, o contrato social da empresa assim dispõe sobre capital social e deliberação dos sócios, que devam ocorrer por maioria. Assim, considerando o princípio da imutabilidade do capital social, bem como a necessidade de deliberação dos sócios para o seu aumento, diante dos impactos que tal fato causará, assim, assiste razão aos apelantes, não sendo cabível que a recomposição do capital social, diante da nulidade da escritura pública que incorporou o bem para integralizá-lo, seja feita no valor atualizado do imóvel, que representa montante muito superior ao capital social integralizado relativo a este. Ou seja, assiste razão aos apelantes quando requerem que a restituição seja feita sobre o valor do imóvel, correspondente ao valor da integralização, e não sobre o valor atualizado. Portanto, de modo a manter o capital social anteriormente definido pelo sócio, reforma a sentença para determinar que os autores repõem à sociedade o valor referente ao capital social que deveria ter sido integralizado, condizente com o imóvel objeto da incorporação, que ora se anula, ou seja, devendo ser integralizado o valor de 10.823,45, conforme instrumento de contrato social, as folhas 33/36 e contrato social consolidado, as folhas 41 e 46. Dos ônus da sucumbência. Acerca da sucumbência, os apelantes requerem que seja afastada a sucumbência recíproca e, subsidiariamente, que seja fixada de forma proporcional, vez que sucumbiram em parte mínima dos pedidos. Ao analisar os pleitos iniciais, observe-se o seguinte: o pleito contido no item A foi integralmente atendido, declarando-se nula a escritura pública de incorporação. No item B, há dois pleitos: declaração de nulidade dos contratos de arrendamento e perdas e danos causados aos demais sócios durante o período em que vigoraram os arrendamentos. Os dois foram rejeitados. O item C constitui pedido decorrente da declaração de nulidade da escritura pública, também atendido.
O item F contém pleitos de danos morais e danos materiais referentes aos valores aferidos pelo período em que a área permaneceu arrendada, tendo sido afastado o pedido de danos morais e deferido o pedido de danos materiais, ainda de forma parcial, com abatimento do que já fora pago e considerando a prescrição das verbas anteriores ao ajuizamento da demanda. Dos 6 pleitos, 3 foram rejeitados e 3 foram concedidos, ou ainda de forma parcial. Ainda de forma parcial. Portanto, ratifica o entendimento posto na sentença de folhas 442/450 para a manutenção da sucumbência recíproca, certo? Determinada em sentença. Disciplina de demais considerações. Diante do exposto, conheço dos recursos para negar provimento ao recurso da empresa ré e dar parcial provimento ao recurso dos autores, a fim de determinar que os autores reponham à sociedade o valor referente ao capital social que deveria ter sido integralizado condizente ao imóvel objeto da incorporação, que ora se anula. Em razão do desprovimento integral do apelo da parte ré, majora em 5% os honorários advocatícios arbitrados na origem, em conformidade com o artigo 85, parágrafo 2º e 11 do CPC. É como voto o ministro barrador Carlos Alberto. Como voto o ministro barrador Paulo Ayrton. Presidente, na sessão passada, até terminou a sessão, eu fui a Vossa Excelência e fiz o seguinte comentário. Ainda bem que Vossa Excelência pediu vista, porque eu iria pedir, baseado nos documentos que foram apresentados em sessão, e em um caso que merecia uma melhor análise, né? E realmente nesse período aí, nesse lapso temporal de uma semana, eu examinei com muita cautela, nós conversamos sobre o caso. Não tem como se manter uma escritura pública de incorporação ou não anular essa escritura pública de incorporação a partir do momento em que quem ingressou com o imóvel para a incorporação não era mais sócio da empresa. A outra questão que Vossa Excelência definiu muito bem aí é a questão da posse, que é uma expectativa de direito, né? Não se perfectibilizou a propriedade através de um ato público de transferência de bem, né? que respaldasse a escritura pública de incorporação. Então, eu acompanho integralmente Vossa Excelência, parabenizando pelo voto. Obrigado, barrador Paulo. Como vota a ministra barradora Fátima? Acompanhei atentamente o voto de Vossa Excelência. É uma matéria realmente complexa que comportava um exame bem minucioso. Seu voto foi analítico, pontuando de forma precisa, e eu o acompanho integralmente. Inclusive, até pedi já uma cópia desse voto, porque ele foi elaborado com primazia. Obrigado, barradora Fátima. Então, anunciou o resultado do julgamento. A Câmara, à unanimidade, conhece dos recursos para dar parcial provimento ao apelo da parte autora e negar provimento ao apelo da parte promovida. Julgamento encerrado. Então, finalizado os processos, todos os processos retirados de pauta e retirados de mesas constarão de ata de julgamento. E todos os demais processos pautados para esta sessão, que foram julgados por votos provisórios, agora são considerados definitivos por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Alguém deseja se manifestar? Com certeza, muito bem lembrado. Senadora Fátima. Apenas desejar um ótimo resto de quarta-feira, mais uma sessão onde jogamos muito bem, e agora se guardar a próxima. Ótima tarde para todos. Parabenizando mais uma vez Vossa Excelência. Obrigado. Pela condução, pela forma como... Eu fico até pensando como será a minha Vou ter que ter muita paciência. Eu confesso que a gente sabe que no direito privado que está em estudo aqui no tribunal, né, uma reestruturação para que as câmaras de direito privado possam ser implementadas com a força de trabalho, ou com outras câmaras, ou com câmara extraordinária. O presidente está estudando. E com essa mudança, né, o presidente pretende implantar, acho que nós teremos mudança nas câmaras, então já está um pouco tenso que ninguém sabe quem é que vai sair, né? Se é o mais novo, se é o mais antigo, se é o mais novo na Câmara, se é o mais novo no tribunal.
Se for fazer mexer nas câmaras para deixar só com 4 jogadores, aí vai sair um de cada câmara. Tem várias, ele vai discutir com a gente em várias. De todos, porque se for para implementar. Quem é o mais novo aqui? Aqui eu sou mais novo no tribunal, e o mais novo na Câmara é a Jane. Agora, se ele for criar 2 câmaras, aí ele vai mexer em todas. Vai tirar uma do direito, de cada Câmara de Direito Privado e uma cada Direito Criminal. Se for criar só uma, não sei se ele vai mexer só nessas outras 2. Isso aí está em discussão e de forma muito democrática, diz que vai levar numa reunião administrativa para discutir com todos. Não vai ser nada assim, poxa, ele vai conversar com todos, vai discutir, mas assim, existe essa perspectiva de mudanças aqui. Então, assim, para criar outra. Mas é porque é o seguinte, a ideia era aumentar, né, outra Câmara. Então, para aumentar outra Câmara, teria que tirar exatamente um de cada Câmara, né? Tirar um de cada das 3 câmaras de direito público, das câmaras criminais e daqui. Aí, em vez de criar uma, criaria 2. A outra alternativa que não passa é transformar. Não passa, vai saber. É tirar, transformar. Uma Câmara de Direito Público é muito difícil passar, né? Os colegas aceitarem, né? Mas se você for pensar, Carlos, se você for transformar, você ia mexer com 5, né? Se você for tirar um de cada, você vai mexer com 10. Se você for pensar... Os baluartes da Câmara de Direito Público são, não saudoso, pode. Saudoso. Mas eu creio que o presidente vai dar um